pessoal, tudo bem? Professor Show aqui novamente no canal O Show de Física, para que possamos responder para vocês uma nova questão de teoria cinética dos gases, Física 2, tá? Nós vamos responder a questão de número 68, vamos fazer a leitura dela e depois comentar a questão. É uma questão que trata da situação daquele pino da panela de pressão. Como é que é? Como é que se calcula as forças ali envolvidas, a pressão do gás envolvido ali? Vamos descobrir, tá ok? Então fique de olho na nossa videoaula, tá? Indique o nosso canal, ative o sininho e vamos lá para mais essa videoaula de resolução de exercício. Um forte abraço. Vamos lá, pessoal. Fazer a leitura no canal Professor Show, o Show de Física, fazer a leitura da questão 68, de teoria cinética dos gases. Uma questão que caiu no vestibular da FUVEST. Vamos lá. Para impedir que a pressão interna de uma panela de pressão ultrapasse um certo valor, em sua tampa há um dispositivo formado por um pino acoplado por um tubo cilíndrico, como esquematizado na figura abaixo. Veja aí, tem a tampa da panela de pressão, o tubo e o pino, certo? Aí está a panela de pressão. Enquanto a força resultante sobre o pino for dirigida para baixo, a panela estará perfeitamente vedada. Considere o diâmetro interno do tubo cilíndrico igual a 4 milímetros e a massa do pino igual a 48 gramas. Na situação em que apenas a força gravitacional, a pressão atmosférica e a exercida pelos gases na panela atuam no pino, a pressão absoluta máxima no interior da panela é. Então, qual vai ser a pressão absoluta máxima exercida no interior da panela? Ele pede que nós usemos o π igual a 3, usemos também que 1 atm vale 10 elevado a 5 newton por metro quadrado e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Vamos então responder a questão. Ela está a soma do peso do pino, né, o peso do pino dela, com a ação da gravidade, a ação da atmosfera, faz com que ela fique em equilíbrio aí. O gás lá dentro ainda não está exercendo uma força maior do que o peso dele. Quando tiver, ele vai chegar a levantar aqui. Olha só. Ele chegará a levantar, ok? Então é isso aí que nós tratamos em nossa questão. Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos agora no canal Professor Shoa, o Show de Física, responder a questão de número 68, né, do livro aí Tópicos de Física, uma questão que caiu no vestibular da FUVEST, tá? Então veja só, lá ele comenta que nós temos uma panela de pressão, né, e existe a válvula da panela de pressão. Aqui nós temos esta válvula ampliada, né? Nós temos aqui a ampliação desta válvula. Ela vista aqui de um modo que nós temos o quê? Essa parte achoreada é a tampa da panela. Aqui nós temos um tubo por onde o gás, né, o vapor da panela pode subir. Tem os furinhos para ele sair, né? Está aqui saindo pelos furinhos, mas olha só, ele só sai de acordo com a situação da relação do peso do pino com a pressão, né, a força exercida pela pressão do gás. Então nós vamos perceber aqui nessa situação que existe, gente, para cima existe aqui a força do gás, certo? O gás exerce pressão, a força do gás para cima. Esta aqui, vamos dizer, ó, é a força do gás, que o gás exerce. Mas também no pino nós temos o peso para baixo. Nós temos o peso do pino, certo? Tem o peso do pino. E temos também a força feita nessa região pela pressão atmosférica, pela pressão atmosfera. Então, a pressão atmosférica exerce uma força também, né, a força da atmosfera nessa região aqui desse pino. Então, nós vamos trabalhar a força do gás, né, essa força vetorial do gás para cima, que ele exerce para ele levantar a tampinha, e a força, o peso do pino e a força da pressão atmosférica, certo? Então veja, quando essa força aqui do gás é maior do que a soma dessas duas aqui que estão para baixo, aí o sistema vai sair vapor, ele levanta a tampinha.
Agora, quando ela é menor, ele está vedado, não sai vapor. E quando a gente quer a situação da pressão máxima, né, a pressão máxima, então nós vamos ter a situação em que nós vamos ter uma igualdade dessa força feita pelo gás e a força, a soma dessas duas forças aqui, elas têm que ser iguais, certo? Então, sabendo disso, vamos ver aqui os dados que eles nos forneceram. Veja só, ele diz que o diâmetro desse orifício, desse tubo, é 4 milímetros. Vamos transformar para metro, vai ser 4 vezes 10 a menos 3 metros. Diz que a massa do pino, ele tem um peso, né? A massa é 48 gramas, então 48 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Pede que nós adotemos o valor de π igual a 3 e que uma atmosfera seja considerada a pressão de uma atmosfera 10 elevado a 5 newton por metro quadrado ou pascal. E que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Pois bem, então ele pede que nós calculemos a pressão máxima que o gás possa atingir. Que pressão máxima esse gás vai atingir? Aí veja, para que a gente trabalhe a pressão máxima do gás, nós vamos ter que considerar a resultante nula lá no pino, tá certo? A resultante nula no pino. Então, para a resultante ser zero no pino, o que é que nós vamos ter de relação entre as forças? Vamos ver aqui. Olha só, a relação entre as forças será esta, né? Nós vamos ter que a força exercida pela atmosfera, que nós desenhamos lá para baixo, mais o peso do pino, ela tem que ser igual à força exercida pelo gás de baixo para cima, né? Porque nós temos resultante zero. Então, essas duas forças são feitas para baixo e essa força aqui é feita para cima. Então, no equilíbrio, a soma das duas vai ser igual à força exercida pelo gás, tá bom? Então, lembre-se que pressão é força por área. Aqui não é pressão, aqui é o peso do pino, tá certo? Então, vamos substituir. Olha só, nós podemos dizer que a força exercida pela atmosfera vai ser a pressão atmosférica vezes a área da região lá do pino, certo? Veja aqui da expressão. Então, nós vamos ter o peso, é massa vezes gravidade do pino, ok? É o peso do pino. E a força exercida pelo gás, que é vertical para cima, é o peso, é a pressão do gás vezes a área. Pressão do gás vezes a área vai ser a força feita pelo gás. Pressão vezes a área. Sendo assim, vamos substituir. Nós vamos ter o seguinte, que o peso, mg, será igual. Vamos passar esse termo aqui para a direita e botar o A, a área, em evidência. Então, vai ficar a pressão do gás, a parêntese, pressão do gás menos a pressão atmosférica, fecha parênteses, que multiplica a área. Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, né? Então, o raio que eu vou precisar para calcular aqui, o raio ele é metade do diâmetro, certo? Vamos continuar. Então, fica assim, o peso, que é mg, igual abre a parêntese, pressão do gás menos a pressão atmosférica, que multiplica a área. Quem é a área? Π vezes o raio ao quadrado, né? O raio daquele tubo lá onde vai sair o gás. Aí nós podemos substituir, dizer que o peso, mg, será igual a parêntese, a pressão do gás menos a pressão atmosférica, vezes o π, ele pediu para usar igual a 3, multiplicado por d sobre 2 ao quadrado, né? Que o raio é o diâmetro por 2 ao quadrado. Então, nós teremos o seguinte, isolando aqui o termo que está entre parênteses, deixando desse lado e passando para o segundo membro, né? Escrevendo aqui esse termo, passando para cá, para o primeiro membro, nós vamos ter, 2 ao quadrado é 4, vai multiplicar mg, botei aqui. O 3 vai passar dividindo, coloquei aqui. E o d, o diâmetro ao quadrado, vai passar dividindo, coloquei aqui. Certo? Então, nós vamos ter que a pressão do gás menos a pressão atmosférica será igual a 4, esse 2 ao quadrado, vezes mg, 4mg dividido, o 3 passa dividindo, dividido por 3 vezes d ao quadrado. Com isso, substituindo os valores que foram dados no início da questão, a massa é 48 gramas, então 48 vezes 10 a menos 3 quilogramas,
A gravidade é 10 no sistema internacional, 10 metros por segundo ao quadrado. O 3 é o valor do π e o diâmetro ele disse que era 4 milímetros, ou seja, 4 vezes 10 a menos 3 do metro, elevado ao quadrado, certo? Com isso, nós teremos o seguinte, que a pressão do gás menos a pressão atmosférica será igual, aqui 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 3 é 48, cancela com esse 48 aqui, então vai ficar só 4 no numerador. Aí temos ainda as potências, 10 a menos 3 elevado ao quadrado fica 10 a menos 6, quando sobe fica 10 a mais 6, mais 6 com 10 a 1 dá 10 a 7, 10 a 7 vezes 10 a menos 3 dá 10 a 4. Então, nós vamos ter 4 vezes 10 a 4 como sendo esse resultado. Ou, escrevendo aqui para ficar uma potência 5, eu trago a vírgula uma casinha para a esquerda. Se eu trouxer uma casa para a esquerda, a vírgula, vai ficar 0,4 e o expoente aumenta a unidade. Uma unidade. Então, fica 4 mais 1, 5. Então, 4 vezes 10 a 4 é igual a 0,4 vezes 10 a 5. Ok? Sendo assim, pessoal, nós podemos dizer que a pressão do gás vai ser a pressão atmosférica. Eu passo para o segundo membro. A pressão do gás será 0,4 vezes 10 a 5, que estava aqui, mais a pressão atmosférica que ele deu, é 1 vezes 10 a 5. Então, somando, como estão na mesma potência de base 10, eu posso somar direto. Então, vou ter 0,4 mais 1 vai dar 1,4 vezes 10 a 5 unidade Newton por metro quadrado. Mas a resposta ele quer em ATM. Então, 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado é 1 ATM. Então, aqui eu vou ter 1,4 ATM, que é a resposta da letra C. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Saibam que o canal Professor Shoa está aí lhes ajudando a todos vocês, tá bom? Então, fique ligado, deixe seu like, ative o sininho e vamos a mais outras questões que a gente vai resolver. Um forte abraço e tudo de bom!